Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Bom dia. Que Jesus abençoe-nos os corações, que Ele nos envolva em sua sublime paz, a fim de que essa manhã nos seja muito proveitosa em termos de reflexões e também muito agradável no clima espiritual que pudermos aqui comungar, saindo daqui renovados e mais inspirados para o bom combate da vida. Em nossas reflexões que nascem de uma passagem muito emblemática das Escrituras. Recordando Allan Kardec em seu diálogo com os Espíritos, mais especificamente na questão 628 do Livro dos Espíritos, mas também em vários outros momentos da codificação, da Revista Espírita, em que Kardec vai nos trazer essa ideia, vai nos apresentar, digamos, essa contribuição do Espiritismo. Ali nessa questão, ele vai nos falar do papel que o Espiritismo cumpre, fornecendo-nos uma série de chaves de entendimento para que possamos nos debruçar sobre outras tradições, sobre outros escritos, sobre o próprio Evangelho, bem como as Sagradas Escrituras, a Bíblia como um todo, e até mesmo outras fontes de aprendizado para a humanidade, a mitologia, escritos antigos, outras correntes filosóficas. Diz-nos ali Kardec, juntamente com os Espíritos, os Espíritos por meio da resposta que trazem a Kardec, dizem-nos eles que, em nos fornecendo muitas chaves fundamentais de entendimento, o Espiritismo nos permite penetrar na compreensão mais profunda de uma série de símbolos, de lições, de metáforas, de parábolas, que existirão em outras fontes de revelação e que antes ficavam como que inacessíveis ou inabordáveis ao nosso entendimento. Pareciam até sem um sentido maior, pareciam despropositadas, mas uma vez que conseguimos, por meio do Espiritismo, entender melhor as leis morais que regem o universo e que são naturalmente atemporais, eternas e imutáveis, como o próprio Criador, como também nos ensina o Livro dos Espíritos, de posse desse conhecimento, desse entendimento, nós conseguimos ressignificar, ou melhor, significar uma série de lições que antes não conseguimos penetrar. É assim, por exemplo, que o Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo, ganha toda uma nova dimensão para nós outros. É de uma importância capital a contribuição da doutrina espírita para um entendimento mais profundo das lições de Jesus, em vários aspectos, a começar pela própria natureza do Cristo, que é visto agora à luz da ótica espírita, não mais como um ser à parte na criação, distinto de nós próprios em sua natureza, pelo contrário, é agora um ser como nós outros, apenas num estágio distinto da evolução na qual também estamos inseridos. O que ele alcançou, o que ele é, um dia seremos. E é, de certo modo, o que Jesus já dizia desde aqueles tempos, mas que em nossas construções posteriores, nossas interpretações teológicas e tudo mais, chegamos a conceber algo diferente. Jesus dizia: as coisas que faço, vós também as fareis, e maiores. Ora, o que ele está a dizer aí, senão justamente o que o Espiritismo nos deixaria claro depois? Vocês, todos vocês, têm o mesmo potencial que eu, porque são também, como eu, espíritos, que nasceram, foram criados nos mesmos moldes e que se destinam aos mesmos fins. Mas fomos acrescentando camadas nossas, camadas próprias de interpretação e colocamos Jesus então muito distante de nós, a ponto de ser considerado um ser distinto, uma parte lá da própria divindade, não alguém que, como nós outros, começou no mesmo estágio de simplicidade e ignorância e alçou-se aos sublimes patamares da criação em que se encontra. O amor pleno, a sabedoria sublime, tudo aquilo que nele vemos. Então a natureza do Cristo ganha para nós toda uma nova dimensão. O entendimento do que seja, outro conceito-chave
das Escrituras, do Evangelho, o conceito de salvação? Interpretado na visão mais clássica como sendo algo, digamos, trazido até nós muito mais pela ação do Cristo, que não envolvesse tanto assim a nossa ação. Afinal de contas, uma vida só teríamos nessa concepção. Como em uma vida nos alçarmos ao patamar de Jesus? Realmente ficaria difícil de conceber essa possibilidade. Portanto, a salvação tomou outros rumos bem distintos daqueles que teremos no Espiritismo. Quando tratamos salvação de maneira sinônima ou similar à evolução, em que sim, contamos com o trabalho inestimável do Cristo por nós, multissecular. Antes mesmo de despertarmos para a nossa própria realidade, para uma consciência mais amadurecida, já trabalhava por nós o Cristo. Então não há como conceber evolução ou salvação para nós, espíritos da Terra, sem considerarmos a parte dele, que representa também a parte de Deus em nossas vidas, porque o representa junto de nós. Mas entra o fator também essencial do nosso esforço, sem o qual não há, de fato, salvação, que para nós é entendida agora como evolução, como libertação dos estágios mais inferiores, mais limitados na criação. Vamos progredindo, expandindo, libertando-nos das amarras da matéria, das amarras dos sentidos ou das sensações apenas, para desenvolvermos a plenitude das potências e das capacidades do Espírito. Então, também um conceito que ganha toda uma nova dimensão à luz do Espiritismo, com a ideia da lei de progresso, com a ideia da lei de reencarnação. A reencarnação traz-nos todo um novo prisma para a mensagem de Jesus, entendendo agora que expiações e provas, aflições e bem-aventuranças não estão circunscritas a uma encarnação apenas. Pelo contrário, é um processo que envolve múltiplas existências que são solidárias entre si. Portanto, o que fizemos aqui nesta atual encarnação há de repercutir em futuras, como hoje colhemos os reflexos do que foi feito em existências anteriores. Eurípides Barçanufo só chegaria a compreender de fato o sermão das bem-aventuranças quando teve contato com a mensagem espírita, em especial com a reencarnação. Ele que se afligia, vindo de outra tradição religiosa, por não compreender aquelas promessas de Jesus que pareciam infundadas. Afinal de contas, onde os bem-aventurados aflitos que Jesus prometeu? Onde bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, se no mundo não se vê isso? Mas na trajetória do Espírito vai se compreendendo com clareza, com perfeição, a maneira pela qual opera a lei divina no processo evolutivo de cada um de nós. Então, da mesma forma que o Espiritismo, trazendo-nos a compreensão dessas leis, reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito, as demais leis morais que nos são ali apresentadas, escala espírita, pluralidade dos mundos habitados, entre outros tantos temas fundamentais, pilares do Espiritismo, da mesma forma que isso vai nos ajudando a ter toda uma nova compreensão sobre a mensagem de Jesus, também acerca de outros temas, de outras revelações. Dentro da própria Bíblia, por exemplo, em torno de uma série de passagens do próprio, chamado por nós, Antigo Testamento, ou da Bíblia hebraica. Assim como da mitologia. Conversávamos agora há pouco bastante sobre a mitologia grega, que não é senão uma maneira também de transmitir conhecimentos espirituais, utilizando-se daqueles símbolos que ali encontramos. Mas que, munidos das leis morais que o Espiritismo nos faz conhecer, podemos então decodificá-los, entendê-los para além do mito, para além do símbolo, da metáfora que ali nos é apresentada. E hoje, como dizíamos, vamos partir de uma das cenas mais emblemáticas, talvez uma das mais conhecidas do Antigo Testamento, e que transmite para nós uma lição fundamental, que, de posse do conhecimento espírita, podemos agora entender mais a fundo. Essa cena está registrada no livro de Gênesis, o livro, portanto, que abre
as Escrituras, lá no capítulo de número 19, temos ali a história de Sodoma e Gomorra, de Ló e de sua esposa, que, instados eles a deixarem aquelas cidades que seriam destruídas, e aí há toda uma metáfora em torno do que simbolizam essas cidades, na qual não vamos adentrar aqui, porque nos tomaria muito tempo, mas quando instados a deixar, digamos, aquele estado de espírito, de deixar aquelas posturas que ali estão representadas naquelas cidades, né? Porque, em geral, nas Escrituras, as cidades elas têm uma significação de faixa mental onde a criatura opera, portanto, de padrões de conduta, de hábitos, de valores que ela cultiva. Mudar de uma cidade a outra representa uma mudança de posturas. Vide a parábola de Jesus, parábola do bom samaritano, a descida de Jerusalém para Jericó, a subida de Jericó para Jerusalém. Temos aí mensagens implícitas. Então, quando instados a deixar Sodoma e Gomorra e a não olhar para trás, assim o fazem a princípio, mas a mulher de Ló olha para trás. E ao olhar para trás, ela então se converte numa estátua de sal. Analisando a passagem, digamos assim, puramente por uma via racional, né, numa abordagem muito literalista, soa-nos muito estranha a passagem. Algo que seria até desprezado, colocado de lado. Como assim? Que coisa mais estranha. Alguém virar uma estátua de sal? Será que de fato Deus fez isso? Aí a abordagem superficial, literalista em torno do texto bíblico, que trabalha, assim como outras formas de revelação, servindo-se do simbolismo, da metáfora, da parábola. E aqui não é diferente. Temos uma orientação divina. Deixar determinadas posturas, ali representadas na cidade, que não mais condizem com a nossa condição, com o nosso estágio evolutivo, com o nosso nível de consciência. Voltarmos para a frente, para aquilo que Ele nos aponta como norte, como roteiro, como novas metas, e não olharmos para trás. Mas ela olha para trás e, ao fazê-lo, converte-se na estátua de sal. Ora, qual a lição implícita que está aí sendo transmitida? E que mais tarde, por exemplo, seria também nos trazida por Jesus, de forma semelhante, embora com outras palavras. Quando, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, falando a respeito do reino de Deus, que é a realização primordial do Espírito em jornada, realização naturalmente dentro de si, a refletir-se depois no mundo. Ao falar do reino de Deus, Jesus diz: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não é bem similar à ideia transmitida? Se eu conseguir ultrapassar a forma, o véu das palavras, a camada inicial, que é a casca, que é a embalagem, não chegaremos a uma ideia similar, que reflete em verdade para nós uma lei divina, a lei do progresso, que pede de nós, portanto, foco, aplicação, norte, direcionamento, para que não dividamos esforços ou energias entre o progresso que nos conclama e o passado em relação ao qual muitas vezes nos prendemos. Porque a fala de Jesus a respeito do arado é ainda melhor entendida quando compreendemos o contexto da época. O modo de funcionamento, por exemplo, do arado. Há aqueles tempos, geralmente conduzido por uma pessoa apenas, em que uma das mãos era utilizada ali para segurar o arado naquela região, e outra das mãos geralmente estava ali destinada a conduzir o animal que puxava o arado, geralmente um touro ou um jumento.
Então a pessoa ela tinha que ter muita atenção no seu afazer, né? Na sua atuação ali, porque se ela se distraísse olhando para trás ou para o lado, para as outras linhas já feitas ou por fazer, ela facilmente perderia a linha em que ela estava operando agora. Ela não faria bem o que estava fazendo agora e ainda comprometeria talvez linhas já feitas. Então ela precisava de foco, de atenção, uma mão ali no arado olhando bem a linha a fazer e outra ali, né, cutucando com o aguilhão o animal que a ajudava a puxar esse arado. Até num símbolo bem interessante que envolve a criatura humana, ali nessa composição da cena, e esse elemento animal, a representar até mesmo a disciplina da nossa animalidade, que, uma vez sob o devido governo ou controle, é peça fundamental como energia para as nossas realizações. Não é a figura lá do corcel que nos é apresentada nas questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos? O corcel das nossas paixões, uma vez governado, é extremamente útil às nossas realizações divinas e sublimes. É preciso governá-lo. Fora de controle é um problema, mas sob controle, as paixões que representam forças da alma, ou o princípio originário das paixões, são forças essenciais da alma, sem as quais pouco ou nada realizaríamos. Então essa composição do arado transmite-nos muito em termos de compreensão do trabalho que nos cabe. Mas por isso Jesus fala, olha, aquele que coloca a mão no arado, mas está ainda distraído com o que vai ao lado, ou seja, com outras pessoas, excessivamente preocupado em gerenciar a vida alheia, né? Em orientar ali, ficar censurando ou administrando leiras que não são a sua própria, o que vai ao lado, ou o que fica para trás, o passado, o pretérito, o que não deu certo, aquilo que foi a experiência infeliz de ontem, as dores já superadas, aquele que fica demasiadamente voltado para isso não terá habilidade, não terá o foco para abrir a leira do progresso e da renovação. É o que vemos nessa fala de Jesus. Compartimentada nessa frase de Jesus está toda essa dimensão, digamos, de compreensão do trabalho da construção do reino em nós, que frisa esse aspecto para progredirmos, não estagnando, não trabalhando contra nós próprios, não desperdiçando tempo e energia. É preciso foquemo-nos no porvir que nos acena, no trabalho de renovação dia a dia, sem o que estaremos ainda presos ao pretérito que nos mantém cativos. Estaremos ainda estagnados. E é justamente esse o símbolo, a mensagem fundamental da estátua de sal. Quem se detém no pretérito, esquecendo-se do porvir que nos conclama a melhoria a cada dia, ao progresso de cada dia, cristaliza-se, torna-se uma estátua de sal. Detém-se nas lembranças amargas, detém-se nas experiências frustradas, detém-se nos desvios de outrem, detém-se nas expectativas não atendidas, ou detém-se na simples acomodação. Tendo feito algum progresso, estaciona, deixando de progredir sempre, que é condição sine qua non para que nos mantenhamos em equilíbrio, tal qual o indivíduo que vai andar de bicicleta. Condição para ele manter-se equilibrado, em pé, digamos assim, é justamente seguir em movimento. Dificilmente consegue ele manter-se ali equilibrado, deixando de movimentar-se. Assim também o espírito. E essa mensagem, essa figura tão emblemática, passa aos séculos posteriores como esse aviso do alto, de que em se tratando de progresso, nunca podemos deixar-nos estacionar. Caso contrário, em algum aspecto da nossa vida, convertemo-nos nessa estátua de sal,
Ou como diria o Espírito Sheila, numa mensagem muito interessante no livro Passos da Vida, existem aspectos do nosso ser que se configuram ali como sendo pontos mortos, porque são pontos da nossa intimidade, do nosso sentimento, onde a vida deixou de fluir. E já no contexto do Evangelho tínhamos esse símbolo tão belo da água viva. A água viva era uma expressão de que se serviam Jesus e os seus contemporâneos para definir a água corrente, que por isso mesmo é sempre viva, por onde passa, ela espalha, ela distribui vida, fecundidade. Ao passo que, como sabemos, a água, quando estagnada, é, entre aspas, morta, ninho de sujidades, de enfermidades que ali encontram uma zona propícia. Assim também em nós. O que Sheila está falando é isso. Temos em nosso coração, no campo do nosso sentir, muitos pontos mortos na forma de mágoas, de ressentimentos, de intuitos de vingança, de processos de revolta, que não são senão o quê? Estagnações em relação ao pretérito. O que é uma mágoa? Senão um apego a um pretérito, a uma cena, a um momento que já passou, mas que insiste em carregar comigo, da qual, portanto, ou do qual não me liberto, para fazer-me mais leve e mais livre ante o progresso que me chama, que me acena com mais felicidade, com mais luz do porvir. É a mágoa, portanto, um peso morto, um peso inútil, desnecessário que carregamos, uma amarração ao pretérito que nos algema àquela condição, àquela lembrança, que toda vez que é rememorada por nós, nos causa aflição, angústia, dificultando-nos a marcha. É um ponto morto do sentir. Agora imagina isso multiplicado por várias e várias mágoas, acumuladas ao longo de várias e várias existências. E assim vemos a propriedade da orientação do Divino Médico Jesus, quando nos orienta o uso do perdão, sem qualquer efeito colateral negativo, o uso profilático e curativo do perdão 70 vezes, 7 vezes. Porque reconhecia o Senhor quanto peso morto dessa natureza nós costumamos carregar, na forma de mágoas e de ressentimentos, não só dessa existência, mas de outras. O amor, porém, do qual deriva o perdão, é o fluxo liberado da vida. É a força divina a fluir por meio de nós, levando e lavando consigo toda a sujidade, todo o acúmulo, todo o entulho que se acumulou aqui, digamos, no leito do nosso sentimento. Quanto maior o turbilhão, quanto maior a torrente de amor em nós, gerando perdão, mais livre se faz o Espírito, porque mais o amor leva com ele todos esses pontos mortos, todo esse peso inútil. É disso que esse símbolo, que essa imagem está nos tratando. Como diria-nos Emmanuel, numa mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 63, se não me falha a memória, ele dirá: se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Então a vida vivida à luz da compreensão espírita e do Evangelho do Cristo pede esse exame diário acerca da nossa vida e da nossa bagagem. Quanto de inutilidades ainda carregamos? Quanto de peso morto? Quanto de pontos mortos que nos fazem assim estátuas de sal perante a vida que passa por nós? Porque tudo na criação progride. Esse é o movimento inicial e sempiterno da criação divina. Como está dito no próprio livro de Gênesis, no ato da criação, ali descrito de maneira tão bela, naquela alegoria do capítulo de número 1, e disse Deus: haja luz, e a luz se fez. Poderíamos aqui acrescentar, né? E a luz se fará
sempre. Porque esse é o objetivo da criação. Tudo que vem de Deus, tudo criado, se direciona à luz, ao progredir. Quem não avança, portanto, quem se converte em estátua de sal, vê tudo avançar ao seu redor. E é assim que vemos, e a literatura espírita é farta de nos trazer exemplos nesse sentido, que às vezes a vítima converte-se em estátua de sal quando o algoz progride e torna-se mais à frente benfeitor da mesma vítima que outrora prejudicou. Às vezes a vítima queda-se mais estagnada que o algoz que muito se comprometeu perante a vida, perante a lei divina, mas que pelo arrependimento, pelas próprias dores da expiação, se recompõe, se restaura, retoma o fluxo da vida e progride, convertendo-se mais à frente em benfeitor. Recordo-me aqui de 2 casos que ilustram bem isso. Um dos casos está narrado para nós num livro fascinante da Lavra de André Luiz chamado Sexo e Destino, em que ali acompanhamos os afazeres, o trabalho árduo de um benfeitor chamado Félix, no auxílio a um conjunto de espíritos encarnados, deveras complicados. Então a luta dele, a dedicação dele, André Luiz fica impressionado com o devotamento daquele espírito. E aí eles vão passando, vou dar um pouquinho de spoiler aqui acerca da obra, para quem ainda não a leu, fica o convite, para quem já leu, também o convite para relê-la. Mas ele consegue, com muito esforço, ir ali conseguindo algumas vitórias, alguns avanços, e em determinado momento, ele chega, fala assim para a equipe: agora chegou a hora de eu reencarnar no seio dessa família. Como assim? Aí eles vão ver, aí se desvela todo o passado. O espírito que havia começado toda aquela problemática, envolvendo todos aqueles espíritos, havia sido Félix. Havia sido o algoz de outrora. O elemento inicial, a fagulha inicial do desvio de tantos. Mas ele, que mais se equivocou, avançou, ao passo que algumas das vítimas ficaram estagnadas. Estátuas de sal, presas no pretérito, no ressentimento, enfim. E ele agora havia se convertido no benfeitor de todo aquele conjunto de espíritos. E no momento propício, pôde então reencarnar para dar continuidade no processo educativo daqueles corações dos quais ele se sentia devedor, que eram seus credores perante a consciência. Outro caso similar, esse narrado certa feita por Divaldo Franco, numa entrevista ali nos jardins da Federação Espírita Brasileira, gravada pelo nosso amigo Oceano Vieira, quando ele descreve o caso de um grande espírita que tivemos em nosso país, lá de Minas Gerais, que deixou uma obra fascinante chamada Semiramis, que conta-nos aí ou que nos traz informações acerca de uma das encarnações do nosso querido Emmanuel, lá nos idos do Egito, também Chico Xavier, entre outros espíritos. Camilo Chaves foi senador pelo estado de Minas Gerais, um grande devotado trabalhador espírita, vinculado também à União Espírita Mineira. E conta-nos Divaldo que, certa feita, já desencarnado Camilo Chaves, lhe apareceu em espírito, rogando um certo auxílio. Porque depois de desencarnado, recebido ali pela espiritualidade amiga, Bezerra de Menezes, entre outros companheiros, ele começou a ouvir alguns ecos, alguns lamentos longínquos, que a princípio ele não conseguia identificar. Quando então ele indaga a Bezerra de Menezes do que se tratava aquilo. E o benfeitor de tantos de nós, Bezerra de Menezes, lhe explica que eram aqueles credores seus do pretérito, quando ele, Camilo Chaves, havia sido Nabucodonosor, a grande figura bíblica, aquele responsável pelo saque do templo em Jerusalém, pelo exílio do povo hebreu, ele que, àqueles tempos de coração endurecido, havia inventado o bidente para cegar muitos de seus escravos, e aquelas almas, muitos deles, dos seus escravos de outrora, ainda hoje estavam nas regiões inferiores do mundo espiritual, entre a revolta, o ódio e o espírito de vingança, passados mais de 2000 anos. Nabucodonosor, cerca de 500 anos antes de Cristo, 400, 500 anos
se me recordo bem. Então veja só, o algoz de outrora, conquistador tirânico, que muitas lágrimas e sangue semeou, era já hoje um benfeitor, um grande trabalhador da seara do Cristo. Ao passo que algumas de suas vítimas permaneceram estagnadas por séculos, tais quais estátuas de sal, porque voltadas para trás, para o que foi e do qual não conseguiam se libertar. E ele, então, reconhecendo que era devedor daquelas almas, Bezerra de Menezes orienta: é agora a hora de você começar a ajudar esses espíritos, de fato, a saírem dessa condição e poderem avançar em direção ao progresso que nos chama a todos. Ele aparece ao Divaldo, requisitando o auxílio para que alguns daqueles espíritos pudessem ser recebidos na mansão do caminho, que ele, Bezerra de Menezes, com a sua fila de reencarnação, providenciaria as reencarnações, mas que muitos daqueles espíritos, uma vez encarnados, seriam deixados ali às portas da mansão para serem adotados, como ele fez com tantos outros que ali chegaram. E assim foi. Divaldo revela ainda um aspecto interessante, que muitos desses, que ele pôde identificar como sendo esses espíritos reencarnados, tinham uma imensa dificuldade com a língua portuguesa, porque não tinham a matriz dessa língua nos seus arquivos psíquicos, porque não haviam encarnado desde então, não haviam tido contato. Então, pela primeira vez tendo contato com a matriz dessa língua, tinha uma imensa dificuldade em lidar com ela, em aprendê-la. Divaldo relata ainda essa curiosidade para entendermos os mecanismos da reencarnação e da evolução. Mas o que mais nos chama a atenção é justamente isso. O Nabucodonosor, conquistador tirânico de outrora, já convertido em benfeitor, porque servindo-se do arrependimento, das expiações que muito certamente teve desde então, já se alçou essa posição de trabalhador do Cristo, ao passo que algumas das vítimas quedavam-se ainda presas ao pretérito, na condição de estátuas de sal. Então isso ilustra muito bem para nós o que é esse ditame da vida: progredir sempre, libertando-nos dessas amarras que nos prendem a lembranças amargas do pretérito, mas também não nos deixando quedar na comodidade, porque essa é uma tendência muito presente em nossas vidas. Recordando o próprio apóstolo Paulo, que foi alguém que soube muito bem entender esse imperativo da vida, progredir sempre, estar sempre trabalhando em múltiplas frentes para se melhorar, para se fazer um instrumento melhor para o Cristo. Ele volta a nos auxiliar por meio da codificação espírita, da qual participa, temos algumas mensagens dele. E numa mensagem sua em Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 15, ele nos dirá: olha, para fazer o bem é necessário sempre o uso da vontade. Para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Em outras palavras, gente, é muito fácil nos acomodarmos. É muito fácil eu progredir um pouquinho numa área e achar que já é o suficiente e ali estagnar. Converter-me também numa estátua de sal naquele ponto, deixando de me qualificar, deixando de estudar mais, deixando de abrir e buscar novos e mais amplos horizontes. Como que dentro daquele espírito, da lei da física, da inércia, que tendemos a nos manter em inércia, o espírito precisa a todo tempo sobrepor, por meio da vontade, sobrepor-se à inércia, a esse pendor de acomodar-se, de achar que já fez o suficiente, de achar que já estudou o suficiente. A gente precisa estar a todo tempo buscando a conexão com o mais alto e a mobilização dessa faculdade soberana da alma, como diz-nos Denis, a vontade, essa potência fundamental do espírito, para que não nos deixemos acomodar. Nas múltiplas frentes em que atuamos, seja no movimento espírita, seja na nossa vida particular. O pouquinho de humildade incipiente que nós já conseguimos construir não é o bastante, é preciso melhorar. O pouquinho de amor que já conseguimos expressar não é o bastante, é preciso melhorar. É preciso progredir sempre. Por isso foi muito propícia a frase distribuída aqui hoje.
Leamos novamente a orientação de Emmanuel, que reflete o mesmo espírito na senda da evolução, em que estamos todos nós, por óbvio, né? É preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos tais quais somos. Então, esse é um ponto. Precisamos aceitarmos tais quais somos, isto é, reconhecer onde estou. Mas não seria Emmanuel se ele parasse aqui. Ele não para aqui. Por isso ele é Emmanuel, discípulo de Paulo. Aceitar tais quais somos é a primeira parte do processo. É primeiramente reconhecer, eu tenho que melhorar. Eu ainda tenho essa imperfeição. Eu ainda tenho esse problema, esse hábito infeliz. Sem isso, eu não sei nem o que fazer. É o primeiro passo do conhece-te a ti mesmo. Mas, uma vez reconhecendo-nos tais quais somos, diz ele, é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente. Ou seja, olhos sempre voltados para frente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo, sob a fórmula do progresso. Ele sintetiza para nós o progresso em uma fórmula: errar menos para acertar sempre mais. Ou, como diz ele mesmo em outra mensagem, a fórmula mais segura do progredir: a cada dia, um tanto menos com o nosso velho eu e um tanto mais com Jesus. A fórmula segura do progresso. A cada dia, um tanto mais de Cristo em nossa vida e um tanto menos do que nós éramos até hoje ou até ontem. Errar sempre menos, ou errar menos para acertar sempre mais. Eis a fórmula segura do progredir, segundo nos atesta aqui Emmanuel. Se quisermos traduzir isso na forma de uma equação, a equação da evolução à luz do Espiritismo: esforço mais tempo igual progresso mais felicidade. Esforço mais tempo igual progresso mais felicidade. Porque progresso e felicidade, segundo nos ensinam os Espíritos, estão inerentemente associados. Kardec vai tratar muito bem disso no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, em que Kardec vai fazer uma amarração fundamental em termos de compreensão da vida e do funcionamento da vida. Ele diz assim: toda imperfeição é uma fonte de aflição. E toda virtude ou qualidade é uma fonte de felicidade. De modo que, quanto menos imperfeições, menos fontes de aflição. Quanto mais qualidades, mais fontes de felicidade. Em outras palavras, o que Kardec está fazendo juntamente com os Espíritos? Dizendo-nos que não há mais felicidade sem mais progresso. Não adianta eu achar que minha vida comportará mais felicidade se eu tiver mais bens, mais recursos, mais do que diga respeito ao mundo. Só há mais felicidade quando há mais progresso, porque a felicidade é algo inerente ao espírito. Aperfeiçoar-se é o mesmo que ampliar a felicidade em nós. E não há mais felicidade em nós sem progredir sempre. Por isso a fórmula: esforço mais tempo igual progresso mais felicidade. Ou poderíamos até dizer progresso que é igual também a felicidade. Essa compreensão é absolutamente fundamental, porque ficamos a esperar uma mudança de cenários do mundo para que tenhamos mais felicidade. Ao passo que os espíritos despertos e lúcidos constroem a felicidade independentemente dos cenários do mundo. Paulo mesmo teve a sua primeira experiência de êxtase espiritual com Cristo, quando ele estava lá numa das praias de Corinto, contemplando as belezas lá daquela região, ou quando ele caminhava ali pela Ásia Menor, pela região da Turquia, contemplando as belezas da região. Foi ali que ele teve, seu primeiro grande êxtase? Não. Onde ele teve o seu primeiro grande êxtase? Num calabouço em Corinto, quando recebia 39 chibatadas. Ele sente-se de repente desligar-se do corpo. O corpo era vergastado, ferido, mas a alma planava em esferas sublimes.
e elevando-se àquelas regiões onde sentia uma paz e uma felicidade profunda, que chegavam até mesmo a surpreendê-lo, a ele próprio, ele tem a percepção que Emmanuel registra para nós no livro Paulo Estevão. Paulo ali compreendeu que havia chegado a uma região de paz divina, que Deus confere aos seus filhos depois de imensas lutas por vencerem a si mesmos. Feita a jornada interior do progresso com Cristo, alcançamos em nós o santuário da felicidade, seja qual for o cenário. Mas enquanto esperarmos a mudança de cenário no mundo para que a felicidade esteja conosco, estaremos a perseguir quimeras. Estaremos tentando reter o que não pode ser retido. Me lembro daquela cena também muito bela que está no livro, ou melhor, no filme recém-lançado, já há algum tempo, né? De Paulo, apóstolo de Cristo, filme do ano de 2018. Há um momento, uma cena muito marcante no filme em que Paulo conversa com um representante do Império Romano e, ao descrever o que o Evangelho faz conosco, faz com a alma, ele diz assim: você já velejou? O homem diz: sim. Pois bem, quando você desce a mão às águas e tenta prender ali em sua mão uma porção de água, o que acontece? A água escorre por entre os seus dedos. Pois bem, diz Paulo, a maioria dos homens vive por essa água que escorre por entre os dedos. Mas nós, os cristãos, vivemos para a imensidão do oceano que vislumbramos à nossa frente. Olha a diferença de perspectiva. A criatura humana persegue a felicidade e vê-la escoar pelas suas mãos. A felicidade com bases no mundo. O cristão olha para a grandeza do oceano que lhe espera, que é seu por destinação, e se encanta, se fascina, sente em si a felicidade. O amor, o influxo de amor, de grandiosidade que nos toma quando buscamos a Deus, comungar com a sua grandeza, desbravar a sua obra. Não há felicidade comparável a essa. E só esse movimento de progredir sempre é que vai nos alargando a alma para conter cada vez mais dessa felicidade. Um esforço constante, diário, para alargar a nossa alma, aprimorar a nossa sensibilidade, para sermos capazes de abarcar a grandeza divina que nos cerca e a felicidade que nos toma quando conseguimos compreender isso. Porque, mesmo em se tratando de estudo, por exemplo, outro dia eu meditava sobre isso. Nos últimos anos aí, temos nos esforçado, estudado incansavelmente. E o que a gente vai compreendendo? Quanto mais estudamos, mais compreendemos a dimensão gigantesca do oceano do que ignoramos. Você estuda, retém algo daquilo, mas para o quanto você retém de novo conhecimento, você alcança agora 10 vezes mais do que aquilo em relação ao que você ignora. Então, estudar sempre faz-nos cada vez mais conscientes do quanto ainda temos por conhecer. Para alguns isso será ruim, para outros isso será a verdadeira sabedoria. Não é assim que Sócrates a definia, a sabedoria? É sábio quem tem uma medida um pouco mais exata do tamanho da sua ignorância, do tamanho daquilo que ele ignora, da obra divina que é infinita. Esse é o sábio, o que está sempre buscando estudar para compreender o quanto ainda lhe falta, o quanto é grandiosa a obra de Deus, o quanto temos por fazer e descobrir na criação. Quantas águas ainda temos por singrar no oceano do cosmos, a descobrir a imensidão do amor e da misericórdia de Deus. Isso, pelo menos para nós, é fascinante, é encantador. Somos tomados por uma reverência
Somos tomados por um encantamento. Que obra sublime! Que criação perfeita! Quantas belezas ainda não nos reserva o Senhor dos mundos! Isso só nos impele a seguir buscando, estudando mais, servindo mais, para que nos façamos mais dignos de um ponto de vista mais elevado, a alcançarmos mais belos e sublimes horizontes que nos esperam. Eis o ditame da vida que Paulo soube também muito bem traduzir numa de suas falas, na epístola dele aos Filipenses. Lá no capítulo de número 3, versículos 13 e 14, Paulo diz: Irmãos, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas tem uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quanto Paulo soube dizer nessa simples frase. Ele, outrora, tão equivocado em seus caminhos, que desceu a profundas sombras de revolta, de ódio, de orgulho, soube com Cristo, pondo a mão no arado, a não olhar mais para trás, senão como referência de aprendizado, mas jamais como local de residência. Emmanuel vai comparar a nossa relação com o passado com aquilo que temos no carro. Vez por outra você olha no retrovisor, mas não fica a olhar só para o retrovisor, você olha para frente. O retrovisor informa, ensina, ajuda-nos a transitar pelas vias da evolução, mas é um local de referência, nunca de residência. Não fosse assim, Saulo não teria chegado a ser o que foi. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação, ou seja, do chamado de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? O Cristo é um grande chamado a todos nós. É o chamado, é a carta mais eloquente de Deus à humanidade, dizendo: prossiga para o alvo, porque o alvo de todos vocês é isso, é o que vem em Cristo. E qual de nós não quer estar mais próximo desse alvo? Qual de nós não anseia por seguir ao seu encalço? Qual de nós não quer estar mais junto do coração de Jesus? Qual de nós não quer estar mais perto, ao lado, junto do Mestre, a ponto de senti-lo mais presente em nossa vida? Jesus é o grande recado de Deus à humanidade, dizendo: meus filhos, minhas filhas, vede o que vos está reservado. Esse é o vosso destino. Essa é a meta. Não o que vem por ora no mundo, que passa e se transforma, nas criaturas que estão também como vós em evolução. Este é o referencial. Ele é o alvo. E é pelo caminho que ele trilhou que deveis seguir, no encalço de seus passos. Felizes os que tomarem essa senda. Felizes os que, como Paulo, esquecendo o que para trás fica, o que foi, os tropeços, o que fomos até ontem, felizes os que, voltando-se para o aceno da esperança no porvir que Cristo nos traz, se fizerem hoje melhores que ontem, amanhã melhores que hoje, e assim sucessivamente. A cada dia um tanto mais com Cristo e um tanto menos conosco, com o que éramos até ontem. A cada dia errando menos para acertar sempre mais. Felizes os que adentrarem nesta senda, deixando de serem estátuas de sal. Por isso, ao comentar justamente este versículo, Emmanuel nos dirá no livro Fonte Viva, capítulo de número 50, que muitas das vezes na estrada cristã encontramos criaturas presas, amarradas ao que foi, portanto convertidas em estátuas de sal.
É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio, de um companheiro da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipó da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Pontos mortos, estagnação. Várias as amarras que intentam nos ainda prender ao que foi, ao que podia ter sido, mas não foi, mas que já não mais é, que não precisa ser. Muitos os pontos que ainda intentam nos amarrar ao passado, impedindo-nos de avançar ao futuro, que nos demonstra, que nos apresenta tantas possibilidades de renovação e recomeço. Por isso Emmanuel diz que o passado guarda as virtudes da experiência, mas nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É preciso exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes amortalham a alma. E ele então conclui: centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para frente, porque ninguém progride sem renovar-se. Enquanto Pedro esteve de olhos voltados para Jesus, pôde caminhar por sobre as águas. A partir do momento em que, olhando para o lado e para trás, se deteve nas ondas, começou a afundar. Também nós, em nossas vidas, vamos submergindo, vamos sendo tomados pelas ondas desde que perdemos o foco no Cristo que nos acena mais adiante, que vai à frente de nós e nos chama. Começamos a afundar. Mas se de novo soubermos centralizar os nossos olhos nele, a nossa energia, o nosso foco, pondo a mão no arado e não olhando para trás, atendendo ao ditame divino, para que não cristalizemos no pretérito como a mulher de Ló, poderemos avançar, renovando-nos e aí habilitando o nosso coração a novas e mais belas sensações, a novos e mais puros sentimentos com Jesus e com o Evangelho. Eis o programa, eis o chamado da vida para todos nós. Creio que uma das maiores dádivas que o Evangelho trouxe à humanidade terrestre, dádiva essa que está bem expressa na figura de Paulo, talvez como em nenhuma outra, é sempre tempo de recomeçar. Não importa quão fundo você tenha descido, não importa o que você fez de si até ontem, hoje você pode fazer diferente. Claro, as consequências nos acompanharão por um tempo, mas isso não é o mais importante, desde que sabemos que podemos começar a plantar novas sementes para uma nova colheita. Nas palavras de Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é a chave, este é o cerne da esperança cristã, que Paulo soube aproveitar-se muito bem. Por isso encerramos com um programa, a nós trazido por André Luiz, no livro Respostas da Vida, capítulo 5. Título da mensagem, justamente, programação. É um programa de vida para nós, à luz desse entendimento. Diz-nos ele: de trabalho no presente, de serviço aos semelhantes, de confiança no futuro, de pensamento no bem, de fidelidade ao dever, do cultivo da amizade, do exercício da paciência, da prática da bondade, do culto da gratidão, do devotamento ao estudo, Deus todo sábio nos ajude a lembrar. De provações passadas, de lágrimas vencidas, da tendência ao desânimo, do amigo que desertou, do adversário gratuito,
do problema superado, da injúria sofrida, do encontro infeliz, da indução à censura, do verbo inútil, do tempo vago, Deus todo misericordioso nos ajude a esquecer. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.